Energia geral para o signo de Áries. Energia para esta semana, a última semana de fevereiro. Feminino. Energia do signo de Sagitário, influenciando a energia de Áries. E comunicação. Sagitário é um signo que tem bastante leveza, bastante... Tem responsabilidade, claro, tem bastante, é um signo trabalhador, mas também ele sabe aproveitar a vida. Vamos entender o que essa energia está querendo dizer para o signo de Áries. Tem energia do feminino, Vênus, e da comunicação. Vamos ampliar melhor agora com as cartas do tarô. Hoje eu vou fazer uma leitura diferente. Eu vou fazer a mandala inteira, a tiragem da mandala inteira, né? Para todos os signos, vamos ver. Vou começar pelo signo de Áries, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Você que está chegando por aqui, seja super bem-vindo. Se você não me conhece, eu chamo Elaine Cristina, trabalho com constelação familiar, constelação dos arquétipos do tarô, constelação da mandala astrológica, constelação meditativa. Olha lá, 2 de espadas. O 2 de espada, fundo do deck, o que fecha a leitura, o que resume a leitura, é sempre o fundo do deck. O fundo do deck... Ele mostra aqui uma pessoa que não tá querendo ouvir nenhum lado, nenhum outro. E aqui saiu comunicação, casa 3. A casa 3, comunicação, é como a gente pensa e como a gente se comunica. Vamos ampliar um pouquinho mais isso daqui pra gente entender essa energia de... E a espada, sempre que é o naipe de espadas, ele traz um bloqueio mental, como se fosse uma paralisação. Ficou preso na energia, não sabe como agir. E aqui, ó, tá falando da casa da comunicação. A casa do signo do Sagitário, que é um signo que vai, se diverte, expande, não tem medo, vai pra vida. Não é que não tem medo, mas enfrenta, vai pra vida, então. Então, algo tá paralisando o signo de Áries, vamos entender um pouquinho melhor. O fundo do deck eu coloquei aqui, que agora chegou minha outra ajudante, Berenice. Então vamos lá. Na casa pessoal, na casa de desenvolvimento pessoal, a gente tem o mago, que é a casa da infância também. O mago, ele tá numa encruzilhada. A roupa dele, vermelha e branca, mostra a dificuldade de decisão, porque ele tem a conexão tanto com o lado inconsciente com o lado luminoso. Então ele tá realmente numa encruzilhada, se ele segue os caminhos terrenos ou os caminhos espirituais. E aqui ele tá entre a espada, que é o pensamento, a matéria, as emoções. Para onde ele vai? O que ele decide, né? Então essa carta, e aqui assim, o fundo do deck mostra que tá numa paralisação. Uma paralisação enorme para a energia de Áries. Então, o que essa carta sugere? Ela sugere que se siga a intuição. O mago, ele é o que traz os dons internos, de manifestação, de criação, para mostrar que essa jornada, ela é possível. Ele é o nosso guia interior. E se a gente usa o poder do nosso mago, ou seja, da nossa intuição, do nosso... é o nosso guia interior,
e ao mesmo tempo que ele é um educador espiritual, ele tem o poder inconsciente de cuidar de nós mesmos. Nos momentos difíceis, nos momentos críticos da vida, ele vai nos orientar com sabedoria. Quando sai o fundo do deck, que não ouve nada externo, é para seguir realmente a intuição interna. E não o que os outros dizem, o que os outros falam. Pode parecer teimosia aos olhos dos outros. Você pode até ouvir. Pode até ouvir as pessoas. Mas seguir o seu mago interno, a sua intuição. Na casa do dinheiro, nossa, a gente tem aqui a psique. Saiu 2 de copas. A psique tá amarrada. E Eros, que é o Cupido lá com 2 de copas, tem uma copa aqui e a outra copa aqui. Nesse mar turbulento. É como se ela estivesse presa em alguma... Como não? Ela, emocionalmente, né? Como se estivesse presa emocionalmente numa situação onde ela não encontra saída. Então a leitura pode estar falando de algo emocional. Vamos ver o que as outras cartas dizem de uma maneira geral. Então assim, ouvindo os outros, não quero ouvir os outros, sigo a minha intuição, mas ao mesmo tempo me sinto presa, né? Então a psique representa a mente, Eros representa o Cupido, a parte emocional. Então é o casamento entre Eros e psique, onde ela não sabe se casa, se não casa, mas ela se sente presa. Normalmente, quando aparece essa carta, existem padrões ancestrais anteriores, né, de avós, bisavós, enfim, que às vezes a gente tá preso nesses padrões, a gente não consegue seguir adiante. Onde eles estão totalmente... Um tá lá apaixonado e o outro tá preso em questões mentais. Essas questões mentais que psique... Na mitologia aqui, ela tá presa, pode ser essas questões ancestrais, tá? Psique, na mitologia, ela é mortal. O Eros não, ele é um deus. E ele percebe essa oportunidade em se humanizar, que é o desejo dele, né? É um espírito desencarnado do amor, que ele ainda não encarnou, ou seja, ele ainda não viveu um relacionamento humano. O Cupido não viveu um relacionamento humano. Então, na mitologia, ele quer viver isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o potencial da imortalidade. O amor, ele é imortal. Mas ele quer levar esse amor divino, que ele é um deus, para os humanos. Mas aí, ainda ela está presa na mente. O 2 de copas, ele prevê o início de um relacionamento, ele sugere uma reconciliação, mas ele tem que vencer essas dificuldades mentais, dificuldades dessa separação, né, entre a matéria e o divino. Pode indicar padrões ancestrais onde as pessoas se sentiram presas. E pode também falar de acordos de negócios, não é uma carta que fala só de relacionamento afetivo. Né? Então aqui aí o ariano vai ter que adaptar para a leitura dele, porque saiu aqui, eu sigo a minha intuição, não quero ouvir as pessoas de fora. Não, segue a sua intuição. Ah, mas é afetivo? Não, pode ser área de negócios, né? Vamos ver agora a área da comunicação para o ariano. Olha só, continua saindo aqui. Agora aqui a psique, ela tá com 4 de copas. Após se relacionar com Eros, ela começa a se decepcionar, né? Tem 4 copas aqui, elas estão cheias, ela tá ouvindo as irmãs. Na verdade, não são irmãs físicas, são partes, não é? Blocos do ego dela, da mente dela, assim, de ai, não devia ter casado, ai, não, mas foi, não, mas isso, mas aquilo. Sabe aquelas vozinhas internas? São as vozes internas dessas irmãs, as 4 de copas aqui. Então ela tá lá, presa nos pensamentos dela. O que eu devia fazer, o que eu não devia fazer, eu devia ter casado, não devia ter casado, devia ter feito essa parceria, não devia ter... Mas ao mesmo tempo, saíram 2 cartas nessa casa de comunicação, e aqui, ó, nos dados astrológicos também saiu comunicação com o feminino.
tem 4 paus. O 4 de paus, ele mostra, sempre as cartas de paus mostram ação. Fogo é ação. Inclusive, junto aqui, tem o rei que está segurando uma moeda de ouro. Essa é uma carta de força. É uma carta que indica comemoração. Os gêmeos, que tem a mente afiada. As moedas de ouro indicando recompensa. A ação aqui, o trabalho, eles construíram esse navio. É uma carta que pode comemorar. Só que está indicando um início de novos desafios, porque esse navio vai zarpar e ele vai encontrar os desafios do mar, né? Então, assim, segue a intuição. Nas parcerias, que vai dar certo. Pense bem, né? Aqui a psique fala assim, devo fazer isso, não devo fazer isso? Devo casar, não devo casar? Devo me separar, não devo me separar? Enfim, tá nessa fase ainda, mas isso indica que tem motivos para comemorar, mas é só o início da jornada. Tem mais coisas a serem vividas aí. Ariano é um signo de fogo, né? Um signo de ação. Então, aqui, as suas ações darão certo. É simplesmente seguir. A próxima carta, na carta da família, sai o arcano maior do mundo, onde tem todos os elementos. O fechamento de ciclo, que é a serpente comendo o próprio rabo. Tem o elemento fogo, o pensamento, as emoções e a matéria. Então tem ouros, copas, espada e fogo. Paus, que é o elemento fogo. Interessante dessa carta que ela demonstra um fechamento de ciclo, mas é um fechamento de ciclo super bem sucedido. No centro da figura a gente tem o hermafrodito. Ele não precisa de ninguém, né? Ele se autofecunda, ele é completo. Então, na simbologia, na mitologia e no simbolismo dos arcanos, ele é o último arcano dos arcanos maiores, ele está completando o ciclo. Significa que esse projeto aqui, né? Aqui a gente fala da construção de um navio de forma simbólica, algo no seu trabalho ou nos relacionamentos. Né? Essa carta ela fala tanto de relacionamentos afetivos, essa tiragem, como de relacionamentos profissionais. Então houve aqui momentos de indecisão, de não saber o que fazer, se escuta os outros. Seguir a sua intuição, Ariano, né? Entre razão e emoção. Colocar a mão na massa, vamos lá, ação. Sem ouvir as vozes da cabeça, né? E ponderar mais racionalmente. Aqui a psique ponderando tudo isso. Chega-se com satisfação no cumprimento desse propósito no qual você está destinado. Seja um propósito pessoal, afetivo, ou um propósito de trabalho. Aí você vai adaptar no seu momento, já que a gente está falando de uma leitura coletiva. Na casa dos talentos e relações pessoais, aqui a gente tem nas relações com as outras pessoas, diferente da casa 7, que a casa 7 é relacionamento duradouro. Aqui relacionamento passageiro. Nessas relações a gente tem o As de Paus, que é o rei, segurando o mundo na mão com uma baita de uma tocha, de uma ação. Aqui, né? No passado ficaram o frio ali, as montanhas com os picos nevados, um abismo. Então não foi fácil passar por tudo isso, mas agora é bem semelhante ao 4 aqui. Só que aqui é individual. É o rei que vai para esse caminho de colheita. Foi difícil o que passou lá no passado, a gente tem aqui o abismo, a escuridão, o frio, os picos nevados, mas agora você está iluminando esse seu caminho, você está com o mundo na mão. Foi um momento super difícil,
né? Faço, não faço, faço parceria, não parceria, caso, não caso, resolvo, não resolvo, deixo pra lá, enfim, cada um vai adequar o seu momento, mas deu certo. Então, quando o ariano decide e vai e toma as rédeas na mão, as coisas acontecem. A de paus, ela também mostra uma confiança, né, na criatividade, nas ideias criativas que estão surgindo, apesar de talvez não estejam ainda claras, mas é uma confiança nessas ideias, nesses projetos criativos. O tamanho da tocha aqui, né? Então, uma confiança em si mesmo. Então, mesmo que haja nervosismo, qualquer sentimento nesse sentido, ao mesmo tempo tem uma confiança nesses projetos futuros. Na área de saúde e trabalho, olha como as cartas se complementam, sai a força. Então, quando se segura um leão, o arcano maior da força, nada segura o ariano. Interessante que aqui saiu Vênus. Vênus é a energia da criação. O feminino é aquele que gera, aquele que gesta, não só filhos, ideias, projetos, trabalho, e de forma leve. Só que estava preso ainda nos pensamentos, eu faço, não faço, decido, não decido. Esse homem que está segurando o leão é Hércules. Hércules, ele é um filho bastardo de Zeus, o rei do Olimpo. E era a esposa de Zeus, que é a única mulher casada do Olimpo, né? Porque Afrodite tem uma série de amantes, enfim. Ela também é no sentido meio de Amélia, digamos assim, porque ela é muito traída. Zeus tem uma série de... é o heterotop do Olimpo, tem uma série de filhos bastardos e um deles é Hércules. E a Hera, ela se vinga, ela procura se vingar de todos os filhos bastardos. Então, até que ela deu os 12 trabalhos de Hércules, né, para tentar matar. Só que o leão aqui, ele não é um dos trabalhos de Hércules dados pela deusa Hera. Ele é o leão interno. O que é esse leão interno? É a própria raiva. Então, ele tá lutando com a raiva, né? A espada tá até quebrada aqui, olha. E a gente tá falando de um signo que tem uma questão assim de... que é uma das sombras, uma das dificuldades de Áries, é controlar a raiva, né? O impulso. Então, a partir do momento em que se controla isso, em que se trabalha, ninguém consegue, eu não vou sentir raiva. Na neurociência, a gente sabe que a gente, e na psicanálise também, que a gente tem que processar os sentimentos, a gente tem que esgotar, a gente tem que sentir, a gente tem que permitir com que ele passe pelo corpo, né? Então precisa tremer, assim como o cachorrinho treme quando vai para o veterinário, enfim, para que o organismo reabsorva os resíduos de cortisol e adrenalina, porque não dá para enfiar a raiva no bolso. Então, permitir metabolizar tudo isso que é o controle, não é fingir que não existe e colocar embaixo do tapete, porque aí você vai tampar a válvula da panela de pressão e uma hora ela vai sair de uma forma explosiva, que é pior. Então, a gente tem uma ideia de que controlar a raiva é tentar segurar, é a pior coisa. É permitir com que ela saia, mas a gente não vai machucar os outros com isso. E como que a gente faz? Neurociência. É o trabalho de metabolização desses resíduos de cortisol, de adrenalina, de todos os momentos em que viveu. Hércules foi muito injustiçado, né? Só porque ele era filho de Zeus, ele teve que sobreviver de forma a provar a sua força. Muito difíceis os trabalhos que Hera impôs a ele. Então, essa jornada aqui não está sendo uma jornada fácil. Tem um projeto futuro que vai dar certo, né? Confia, essa confiança já começa a surgir, mas não pode que esses sentimentos que estão ainda na caverna, né, ocultos no seu inconsciente, aflorem e coloquem tudo a perder. Então, isso está na casa de trabalho, casa 6, casa de saúde e trabalho. Eu trabalho com neurociência de trauma, que é a possibilidade de ajudar o seu organismo a reabsorver esses resíduos de cortisol, de adrenalina, para que isso seja trabalhado.
e não coloquem as coisas a perder. É o controle interno, mas não é controlar, porque tentar controlar é como se a gente tentasse controlar uma cachoeira, não é isso. É reabsorver os resíduos de cortisol e adrenalina, que geram esses impulsos que às vezes parecem incontroláveis, né? Podem vir de traumas de nascimento, de gestação. A gente sente tudo que a nossa mãe sentiu desde a gestação, no parto, na primeira infância. Às vezes tem questões, claro que eu precisava analisar o mapa de cada um, isso aqui é uma leitura coletiva. Se tem bloqueios e traumas na gestação, no parto, na primeira infância, que vão gerar esses comportamentos de tentativa de controle, né? Pessoas controladoras, pessoas explosivas. Isso não é exclusivo de Áries. Áries, por ser um signo de fogo, tem uma tendência maior a isso, ainda mais, aliás, qualquer pessoa que tenha a Lua em Áries, meu caso é esse, Lua em Áries. E se eu não trabalhasse as minhas emoções, a partir da criança ferida, dos traumas da criança ferida, eu explodiria com qualquer pessoa. Mas hoje isso está controlado. Como que está controlado? A partir da força mental, não vou sentir raiva. Não. A partir da reabsorção dos resíduos de cortisol, de adrenalina, que ficaram lá desde o momento do parto, da gestação, da primeira infância, que eu fui acumulando ao longo da minha vida de sensações que a minha criança sentiu como injusta, inadequada, enfim. E que se eu não metabolizasse, não trabalhasse isso com neurociência, eu ia ser uma pólvora irreativa, né? Mas isso está trabalhado a partir da neurociência. Na casa de relacionamentos, de parcerias, a gente tem o Cavaleiro de Paus. Ele indica uma pessoa que não é confiável. Ele domou Pégasus, ele é muito forte. Ele tem a ação, ele tem o paus com fogo, ele tem a ação. Ele matou a serpente. Esse animal aqui tem cauda de serpente, corpo de carneiro, cabeça de leão. Ele tá tentando fugir da casa dele e ir para o Olimpo, porque sem querer, acidentalmente, ele matou o próprio irmão. Todas as mulheres se apaixonam por ele e todas se dão mal, digamos assim. Então aqui tá caiu na casa de parcerias, Áries. Ou você tá lidando com uma pessoa que não é confiável, ou espero que não seja você, ariano, que está aí nessas parcerias, que podem ser parcerias de negócios ou parcerias afetivas, enganando aí a mulherada ou enganando também. Ele é tipo Dom Quixote, sabe? Ou se é você que tá aí enganando o sócio, a mulherada, tem uma força incrível, um poder de sedução que nem se fala, mas pode estar querendo mudar de casa, de negócios, de parceiros. Por quê? Porque é uma carta que fala de mudanças. Ele sai à procura de novos campos, de novas, né, de outros lugares, de outras pessoas. Ele entra na vida das pessoas de forma encantadora, mas ele é muito irresponsável. Tem ideias novas, inspiradoras, mas a gente tem que tomar cuidado. Se isso aqui tá na esfera de relacionamento, deve ser visto como talvez essas qualidades, entre aspas, estejam ocultas, né? E que a gente acabe sem querer, digamos assim, machucando as pessoas. Então, é pra gente tomar cuidado se isso apareceu na casa de parcerias, que podem ser negócios, podem ser relacionamentos afetivos, você pode estar lidando com uma pessoa assim, não confiável, ou se você já está pensando em mudar, você já viu que essa parceiro de negócios ou de relacionamento não é para você, não vamos criar confusão, né? Olha, foi muito bom tudo que vivemos até agora, mas não está fazendo mais sentido para mim, do que machucar as pessoas, enfim, e aí as coisas acabam se tornando piores, digamos assim. Na casa de transformação e fechamento de ciclo, a gente tem o arcano maior do julgamento. E aqui a gente tem o deus Hermes, com as suas asinhas nos pés, é Mercúrio na mitologia. Ele é o pensamento, ele é muito rápido. Ele tá segurando o caduceu, que é um elemento da cura. E tem um fogo.
junto nesse caduceu. Ele tem também asas nesse capacete na cabeça, porque ele é muito rápido. Ele é o mensageiro dos deuses. Ele tem um lado que é emoção e um lado que é razão e espiritualidade. Ele é um deus. Essa carta é uma carta muito linda. É um arcano maior, assim, de fechamento de ciclo. E ela caiu numa casa... Parabéns, signo de Áries. Ela caiu numa casa de fechamento de ciclo, que é a casa 8. É uma casa também que fala de magia, de sexo, de herança e fechamentos de ciclo. Ela é super profunda, ela é regida pelo signo de Escorpião, que é um dos signos mais profundos do zodíaco. E ela tem aqui a coluna preta e a coluna branca, ou seja, nessa dualidade entre bem e mal. Aqui os antepassados, eles estão mumificados para mostrar que essas memórias do passado, elas continuam atuando, mas elas não são... tanto é que as múmias estão levantando aqui do sarcófago, né, do caixão. Por quê? Porque as memórias, elas não são estáticas. O que quer dizer isso? A gente pode transformar essas memórias. A gente pode... entender o passado, transformar esse passado e olha lá no futuro, um caminho. Então, é uma carta, diferente da carta da morte, que tem um luto, aqui não tem. Aqui é o julgamento do que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, é um auto-julgamento, é um processo evolutivo, um processo de fechamento de ciclo, um processo de transformação. E a leitura toda, Ariano, tá falando aqui, assim, de... Não quero ouvir as outras pessoas, seguir a minha intuição, faço, não faço, me relaciono, não me relaciono, coloco em ação as minhas ideias, sou bem sucedido com isso, fecho esse ciclo, tenho novas ideias, luto contra as minhas questões internas, identifico as pessoas que não são adequadas à minha vida, que me prejudicam, e aí eu ganho, é como se você vencesse um degrau evolutivo aqui. É um fechamento de um karma, digamos assim, para um novo caminho. Eu acredito que as próximas cartas aqui vão mostrar, eu já vou olhar para elas, vão mostrar esse crescimento aqui no ciclo evolutivo desse ariano que eu tô me conectando agora. Parabéns, Áries, parabéns. Olha, o futuro aqui é verdejante, é promissor, tem água, tem trigo, tem um sol lá no fundo, tem árvores. Então, esse passado aqui, ele está sendo transformado. Se precisar de ajuda para transformar isso através da constelação, eu estou à disposição. Eu sou consteladora já há 18 anos. Trabalho com constelação de mapa astral, constelação das cartas do tarô, constelação meditativa, constelação familiar tradicional. Então, agora a casa 9... que é a casa da espiritualidade, nós temos uma grande colheita no Rei de Copas. Gente, tá muito boa essa leitura. É uma carta, assim, belíssima. Mas olha o olhar triste do Rei de Copas. Na mitologia, ele é Orfeu, o músico. Ele tem aqui um mar revolto embaixo, aqui na carta, que representa a saída do submundo. E na escuridão do submundo, através do toque da sua lira, ele foi presenteado, ele encantava as pessoas com a lira. Ele foi presenteado com a lira pelo Deus Sol, por Apolo, para iluminar as outras pessoas. Essa carta é o símbolo de Quiron, que é o curador ferido. Ele cura todo mundo com sua música. Orfeu, ele é maravilhoso, ele cura a todos. Mas ele tem uma ferida tão profunda, assim como Quiron, que é uma ferida que se repete em diversas gerações ou encarnações. É um padrão repetitivo. E aqui a ferida é no sentido de relacionamento nesta carta, né? Aqui você vai adaptar, se é para os negócios, enfim. Apesar dele ser tranquilo, entre aspas, na vida, né? Ter essa tranquilidade aqui, ele tem uma dor, porque ele perdeu a amada dele, que ele foi guiando ela. Ela foi se guiando pelo som da lira para sair do submundo, mas no finalzinho, para sair do submundo, ela se perdeu.
Então ele perdeu a amada que ficou presa no submundo. Então, apesar de ajudar os outros com o toque da lira, ele não conseguiu se autoajudar. O Quiron representa essa repetição de dores, dores e dores e dores a diversas gerações. Então aqui a gente está falando de um padrão ancestral, que é espiritual, pode ser uma maldição. Sabe aquelas coisas do tipo assim, fulano casou porque foi obrigada a casar, porque naquela época precisava de dote, precisava juntar as terras, essas coisas assim. E aí aquela pessoa ficou com tanta raiva que jurou que nunca mais ia ninguém casar, amaldiçoou as pessoas. Enfim, tem uma dor aqui, que é um padrão repetitivo. Por que saiu na tiragem, isso tem que ser para sempre? Por que não se pode quebrar esse padrão? Quebrar essa praga, quebrar essa maldição? Por que a gente precisa seguir isso? Por que a gente precisa curar o outro e não ter o merecimento de se curar? Então, se eu pudesse aconselhar signo de Áries, faça um tratamento terapêutico para essa questão. Sabe, tá vencendo aqui um desafio enorme do passado. Tem um caminho para frente, mas o que tá bloqueando ainda? É uma carta boa, mas é uma carta que não tem a autorrealização, como se fosse destinado a não ter algo, porque vem de um padrão ancestral. Então, para o coletivo de Áries, que eu estou me identificando, tem esse padrão ancestral de dor, de repetição de padrão, de não felicidade, de não curar a si mesmo, de maldições. E é algo que vem de uma forma espiritual, ou seja, vem lá de alguém amaldiçoou, sabe? Aquelas coisas assim, aquelas dores profundas do inconsciente coletivo ancestral. E que você não precisa mais carregar isso. Quando o Quiron aparece em nossa vida, a gente pode olhar Quiron no mapa, que ele representa essas feridas, e entender o que está bloqueando. Onde que está isso? Vem da linhagem materna, da linhagem paterna? Vem de que forma? Ele está ali bloqueando qual área da vida? E trabalhar isso, constelar isso, se desidentificar desta dor. Esse é o objetivo. E não simplesmente tirar a leitura e falar, é assim, que pena, tem um... Tá, nós somos donos do nosso destino. O que a gente vai fazer? A gente tem que ter o aprendizado. Depois que tem esse aprendizado, o que a gente faz para mudar isso? Ou a gente é condenado, entre aspas, eu detesto essa palavra, mas a viver sempre esse padrão se repetindo a diversas e diversas gerações. Até quando? Na casa 10, casa da carreira, a gente tem os Gêmeos. Estamos falando de algo mental aqui, né? O Cavaleiro de Espadas. As espadas representam o pensamento. Os Gêmeos são signos de Gêmeos, que é, bastante nuvem, ar aqui, né? Em movimento. Nuvem é água, mas aqui representa o movimento do ar. Mas as espadas representam também um bloqueio mental. Vamos entender um pouco melhor na área da carreira, signo de Áries. E os Gêmeos, né? E eles são mutáveis, eles causam mudanças repentinas e bruscas na nossa vida. Então aqui é uma carta de alerta. Mudanças podem surgir de forma repentina, ou porque aparece alguém na nossa vida, na área da carreira aqui, que muda de forma repentina, ou acontecimentos de forma volátil e repentina em nossa vida. É uma carta de alerta aqui, tá? De mudanças bruscas. Casa 11, a gente tem o Pajem de Espadas. Também traz movimentos. Também traz pensamentos rápidos. E aqui a carta do inconsciente, o As de Espadas. Todas as cartas de espadas são as cartas mentais. Esse daqui, ele é muito jovem.
muito jovem. Então a gente pode estar falando aqui, ó, vento, né? A gente pode estar falando dessas ideias, mas ideias às vezes infantis, ou comportamentos infantis como bisbilhotices. Então em projetos futuros também um alerta. Pode ser muito bom no sentido de, nossa, ideias novas, porque ele é muito jovem, então ele pode trazer essa ideia de coisas novas, ideias novas, projetos, aqui falando de projetos futuros. Porém, tem um lado, né? Toda carta tem um lado positivo e um lado negativo. No lado positivo, ideias novas, ótimo, né? Mas no lado negativo, ele é muito criança, então às vezes vem com comportamentos infantis, ideias infantis. O que é um comportamento infantil? Uma fofoca, uma bisbilhotice, coisas nesse sentido. Então, pode ser muito boa e aí também pode ser um alerta. Então, eu peço que cada um adeque à situação que está vivendo. E na casa do inconsciente, na casa de gestação, na casa de ancestrais, a gente tem o As de Espadas. Picos nevados no fundo, ou seja, momentos frios e difíceis. Pensamentos aqui, ó, o ar, toda carta de espada é uma carta de pensamento. Esses pensamentos aqui, ó, bem agitados. Vamos entender o que o inconsciente ancestral ou intrauterino, gestação, quer nos dizer com isso, e como isso pode estar influenciando essa carta ancestral, como isso pode estar influenciando o resto dos nossos comportamentos. Essa carta do inconsciente, da ancestralidade, da vida intrauterina, o As de Espadas na mitologia é a deusa Atena, que é a deusa da justiça. E a deusa da justiça, ela tem a espada, ela tem um elmo de guerra aqui, uma armadura, né, no tronco, e a espada dela, ela corta nos dois lados. Vamos entender um pouquinho sobre a mitologia de Atena. Uma das maiores dores da deusa da justiça foi um dia ela ter sido injusta. Ela foi muito injusta com a Medusa. A Medusa era uma deusa do templo de Atenas, do templo da justiça, uma das mais colaborativas, a que mais cuidava do templo da justiça. Só que um dia Netuno, que é Poseidon, invadiu o templo, abusou sexualmente de Medusa. Só que Atena, a deusa da justiça, não acreditou em Medusa, acreditou em Poseidon e julgou e condenou a Medusa a viver escondida numa caverna, com as cobras na cabeça, para que todos os homens que olhassem para ela fossem petrificados. Então, como castigo para que ela não pudesse olhar para nenhum homem, como se a culpa fosse dela, né? Porque Poseidon disse que foi ela que seduziu e tal. E não foi nada disso. Ela foi violentada. E aí, quando cortam a cabeça de Atena, de Medusa, e Poseidon fala a verdade, Atena, a deusa da justiça, se arrepende profundamente por ter sido injusta, a deusa da justiça, por ter sido injusta com a Medusa. Então ela coloca, que aqui não tá o escudo dela, ela tem um escudo também, ela tem a balança, a espada e o escudo. E no escudo dela ela coloca a cabeça da Medusa como lembrança de um dia ter sido injusta com uma das melhores servas, assim, melhores deusas do templo da justiça. Então aqui ela pode ser justa ou injusta. É isso que fala essa espada que corta dos dois lados aqui. Então, no inconsciente ancestral, seus ancestrais foram justos ou foram injustiçados? E a gente olha aqui nessa carta de fechamento de ciclo, que é casa 8, casa de fechamento de ciclo, que tem questões ancestrais a serem resolvidas. Aqui mostra ferida de alma, Quiron, que é um padrão que se repete a diversas gerações. Então, isso precisa ser tratado para que outras energias,
né, domar aqui até as próprias emoções, para que outras energias possam surgir, outros acontecimentos na sua vida, Ariana. Então, existem questões ancestrais a serem trabalhadas. E se você quiser constelar, a gente faz uma tiragem do tarô, e se quiser constelar essa tiragem do tarô, ou constelar, fazer o mapa, constelar o seu mapa, ou assuntos que você quer trabalhar, a gente vai buscar sempre a causa. Eu estou à disposição, meu telefone está fixado no primeiro comentário, está fixado na descrição do vídeo. Se esse vídeo foi importante, eu peço que curta, que compartilhe e mande para as outras pessoas, para que possa ajudar também outras pessoas do signo de Áries. Gratidão por me acompanharem até aqui e a gente se vê na próxima leitura.